Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Joyce. Boa noite, Gabi. Boa noite, pessoal que está aqui conosco. Prazer estar com vocês hoje à noite. Se vocês puderem mandar no chat depois as escolas que estão aqui, nome de vocês, séries, depois a gente dá um alô e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Gabriela, sou especialista aqui de produtos digitais do Coque e estou aqui hoje com a Joyce, que vai ajudar a gente nesse processo. Pode se apresentar, Joyce, por favor. Gabi, obrigada. Pessoal, espero que tenha muita gente das minhas escolas aí hoje acompanhando essa apresentação. Sou a Joyce, consultora pedagógica, amante de educação infantil, todo mundo sabe, e eu vou dar um apoio para a Gabi hoje para a gente conversar um pouco mais sobre essa plataforma que é tão bacana, vai estar disponível aí para as nossas escolas a partir de 2023. Como a Gabi falou, coloquem aqui no chat as dúvidas de vocês, as perguntas, interajam conosco, coloquem de que cidade, qual escola vocês estão falando, tá bom? E vamos lá, Gabi. Boa, Joyce. Pessoal, a ideia do momento hoje é realmente ser aqui uma troca, então mandem para a gente aqui as dúvidas, a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre as trilhas Coque do Cacross. A gente vai fazer demonstração para vocês de alguns jogos que a gente selecionou. A gente também vai entrar no ambiente do professor, vamos explorar os relatórios juntos. Então, aproveitem bastante esse momento e tirem as dúvidas que vocês podem ter, tá bom? Eu vou começar aqui, então, apresentando a minha tela para explicar um pouquinho para vocês o que são as trilhas Coque do Cacross, como que elas funcionam, e aí depois a gente vai para um momento mais prático aqui, navegando mesmo na plataforma. Compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vocês aqui, pessoal, suporte um ok quando eu estiver já compartilhando. Tudo certo? Está compartilhando, Gabi. Perfeito. Pessoal, então hoje a gente vai falar para vocês sobre essa parceria que a gente fez, começando aí para todo mundo que tiver interesse a partir do ano que vem, a parceria do Coque aí com a Educacross e a construção das trilhas Coque. Então, começar apresentando, né, a gente, eu e a Joyce estamos aqui com vocês. Eu sou aqui especialista de produtos digitais, estou tocando aqui a nossa parceria com a Educacross e a Joyce aqui, nossa consultora pedagógica, para ajudar com qualquer dúvida pedagógica que pode surgir. Começar explicando para vocês, não sei se todo mundo conhece a Educacross, mas quem que é a Educacross? A Educacross é uma plataforma adaptativa que foi construída para as escolas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, e é uma plataforma que reúne jogos, gamificação, evidências de aprendizagem. E quais que são os pilares dessa plataforma? O primeiro pilar, pedagogia. Então, é uma plataforma que foi construída com base em muita pesquisa, que envolve ciências cognitivas, neurociência, BNCC, e também uma plataforma que foi construída com base em tecnologia. Então, DNA aí que reúne metodologias robustas de jogos digitais, gamificação, personalização, para a gente desenvolver aqui, né, o engajamento e protagonismo dos alunos. E uma plataforma que tem como pilar a fofurologia. O que é isso? A fofurologia é uma entrega muito lúdica. A gente sabe que é difícil a gente engajar aqui os nossos alunos, fazer com que eles consigam, né, aprender aí de uma forma mais divertida. Então, a Educacross tem aqui como esse pilar a fofurologia, que faz com que sejam jogos aí para uma aprendizagem ativa, significativa e divertida. E por que a gente fez essa parceria com a Educacross? A gente sabe que nós temos lacunas de aprendizagens deixadas pela pandemia, que essas lacunas não vão ser resolvidas em 1 ano, 2 anos, que a gente precisa trabalhar ativamente nisso. A gente sabe que os nossos alunos da educação infantil dos anos iniciais são nativos digitais, a gente precisa atender essa demanda, e a gente sabe que esses alunos têm anseios por desafios, por protagonismo e ludicidade.
Por isso, a gente aqui como COC, pensando em atender essas dores, pensando em como que a gente poderia trabalhar a melhor forma com as nossas escolas, a gente fez essa parceria com a Educacross, que já era uma plataforma aí renomada no mercado, com muita opção, e a gente se uniu a eles para desenvolver as trilhas COC e Educacross, para os alunos do Infantil 4 ao 5º ano. E aí, o que são? Pode falar, Gabi, já. só fazendo um comentário aqui, é importante a gente deixar claro para as nossas escolas que estão aqui nos assistindo, cada vez mais a gente vai trazer opções para poder complementar esse trabalho que o professor faz em sala de aula, tá? E muito disso que você falou, de maneira que ele consiga trazer aulas mais interessantes, engajar mais os alunos, trazer novidades, que é algo muito importante para que a gente consiga avançar cada vez mais e ter o desenvolvimento de acordo com o que é esperado, tá? Pode continuar, Gabi. E Joyce, acho que nessa linha a ideia muito aqui é o COC ser um parceiro do professor, né? A gente sabe que o professor tem aí muita coisa para fazer, o tempo é corrido e a gente está sempre pensando como que a gente pode ser um parceiro e ajudar nesse processo. Eu acho que as trilhas COC vem muito nesse sentido também. E trazendo aqui, né? Então, o que são exatamente as trilhas COC? Elas são jogos, são conjuntos de jogos que serão atribuídos por mês e mapeados de acordo com o conteúdo do livro didático do COC, alinhado com as competências e habilidades da BNCC. Então, a gente vai oferecer para a educação infantil jogos da linha das corujinhas, que a gente vai mostrar para vocês o que são mais para frente, e para o ensino fundamental, 1º a 5º ano, jogos de língua portuguesa e de matemática. E quais que são as vantagens das trilhas COC? Acho que o primeiro ponto é, os jogos das trilhas, eles são alinhados e eles são organizados para eles serem usados junto ao conteúdo do COC. Então, a gente pensa muito no timing, como é que é o melhor momento para esse jogo, em que momento o professor vai estar, exatamente para a gente conseguir ser um bom parceiro para o professor nesse momento. Além disso, os jogos têm inteligência artificial. Então, o jogo ele ajusta o próximo desafio de acordo com o desempenho do aluno. Então, às vezes, o aluno errou o primeiro desafio, o próximo desafio vai ser um pouquinho mais fácil. Ele acertou, o próximo vai ser um pouquinho mais difícil. Então, dentro de um mesmo jogo, os alunos têm experiências diferentes e adaptadas. A gente sabe que isso é muito importante para engajar o aluno realmente no processo de aprendizagem. Além disso, a gente está num foco muito grande aqui em aprendizagens essenciais. Então, a gente vai ter relatórios que vão auxiliar na identificação das lacunas, auxiliar a identificar quais habilidades aquele aluno ali está precisando trabalhar um pouco mais, ou a turma. Então, a gente está num foco muito grande aqui e os relatórios vão ajudar muito nesse processo. Gabi, só reforçando aqui, é importante a gente falar mais uma vez, né? Essa é uma dúvida muito comum. É uma plataforma de jogos? Sim, mas é uma plataforma com intencionalidade pedagógica, né? A gente não tem como não caminhar nessa linha de trazer algo a mais, mas que a gente espere ter um resultado adequado ali no final do processo. Então, só fazendo esse reforço com as escolas que sempre perguntam, está casado com o livro, com os capítulos, com os grupos que a gente utiliza tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1. Toda a, a plataforma ela é muito intuitiva, é fácil dessa criança utilizar, ela está ali com a carinha dos livros para o professor também, para que ele consiga identificar quais atividades são mais adequadas. Então, depois que você começar a mostrar um pouquinho, o pessoal vai conseguir visualizar melhor. Mas é muito importante que a gente reforce sempre isso, de que a gente está fazendo um casamento entre o que a plataforma oferece e os conteúdos que nós já trabalhamos em sala de aula. Muito bom, Joyce. Eu acho que tem um ponto importante, que até aqui é o nosso último ponto, que são jogos digitais interativos, eles podem ser usados tanto em sala de aula quanto com a família. E aqui não é o jogo pelo jogo, é isso que você falou, tem intencionalidade pedagógica, vai estar muito
muito alinhado com o que aquele aluno está vendo em sala de aula naquele momento, e a gente pode trazer a família para esse processo. Eu acho que é uma opção super legal, a gente vê, né, hoje em dia os alunos ficam às vezes no YouTube, ou o pai baixa algum jogo ali para ele jogar que não tem uma intencionalidade, que às vezes tem uma propaganda no meio, e aqui a gente está oferecendo uma opção realmente de aprendizado, né? Que está ligado com conteúdo, que não tem propaganda, que foi selecionado pelo nosso time pedagógico cuidadosamente. Então, acho que a gente oferece para as escolas, inclusive, uma opção para eles darem para os pais, né? E de trazer o pai mais para perto aqui nesse processo. E aí, gente, acho que tem um ponto legal também da gente destacar que são mais de 500 jogos selecionados para as trilhas COC. Então, um aluno não vai ver o mesmo jogo no primeiro bimestre, no segundo bimestre, ele não vai ver o mesmo jogo quando ele estiver no primeiro ano e depois no segundo ano. A gente está tendo um cuidado muito grande de selecionar jogos diferentes para oferecer uma experiência diferente para cada momento da jornada do aluno. Então, a gente está selecionando mais de 500 jogos para essas séries. Esses 500 jogos, então, vão ser distribuídos entre as séries e ao longo do tempo para os alunos poderem jogar. Então, é bastante jogo, é bastante experiência de aprendizado diferente aqui que a gente vai conseguir oferecer. E aqui eu já trouxe para vocês um pouquinho a carinha do aplicativo. Então, o aluno, quando entra no aplicativo, ele vê já lá o logo do COC, já tem super essa identificação com o sistema. E aí, eu trouxe aqui um vídeo. Gabi, pode falar, Joy. deixa eu só fazer um comentário que você está falando sobre essa questão da interação com a família, né, de levar um pouco mais isso para casa. A Ju está me contando que tem algumas mamães no chat conosco. Super bem-vindas aqui para aprender a utilizar e como isso vai funcionar para a família, para a criança. Obrigada pela participação, pessoal. Muito legal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, pessoal, vou mostrar para vocês um pouco da carinha de como é que é a experiência do aluno. Acho que tem um ponto super importante que é, nós estamos oferecendo uma experiência integrada com a experiência COC. Então, o acesso do aluno vai ser por onde? Pelo portal do COC. Então, as escolas que estão aqui conosco, se tiverem alguns coordenadores, super importante o passaporte estar em dia, o aluno estar corretamente cadastrado no passaporte, porque o acesso vai ser pelo portal do COC. O passaporte é quem libera ali, né, o acesso no portal. Então, a experiência vai ser super integrada, então o aluno vai entrar pelo portal, vai ter um botão ali, EducaCross, e aí ele vai ser direcionado para o EducaCross. E a gente recomenda que se baixe o aplicativo, seja no celular, no iPad ou no computador que tenha na escola, porque sempre a experiência é um pouco melhor no aplicativo, tá bom? E aí, queria até convidar quem está assistindo a gente aqui agora, que a gente vai ter um momento mão na massa um pouquinho mais para frente. Se vocês não tiverem baixado ainda o aplicativo, puderem baixar, só entrar na loja de aplicativos aí do seu celular e buscar por EducaCross. Convido vocês a baixarem para a gente fazer um mão na massa juntos daqui a pouquinho. Mas vou mostrar aqui para vocês como é que é a experiência do aluno no aplicativo. Então, ele entra no aplicativo, tem a carinha do COC, e aí ele tem os grupos ali, as ilhas que ele entra, e a ilha elas já tem o nome do grupo do livro. Então, grupo 1, Descobrir é Divertido. Esse é o nome do grupo do livro. Então, o aluno tem super essa associação para ele saber em que momento do livro que ele está. Ele vai encontrar ali os jogos relacionados com aquele grupo e vai poder jogar cada jogo. E aí, aqui em cima tem a quantidade de desafios daquele jogo que o aluno vai poder jogar. Então, também é bem legal que tem uma quantidade de desafios que o aluno pode até mesmo repetir o jogo, jogar quantas vezes ele quiser. Mas aqui um pouquinho mais para frente a gente joga junto, vocês vão ver, mas queria mostrar um pouquinho como que é. E aí, como é que se dá na prática a nossa parceria COC com a EducaCross? Então, acho que uma coisa que a gente queria destacar é, em todo momento a gente vai fazer associação ao conteúdo do livro. Então, vai ter a capa do livro no jogo, vai ter o nome dos capítulos, o nome dos grupos. Então, vai estar tudo muito associado para o aluno poder fazer essa relação mesmo com o material didático. E aí, como é que é a nossa parceria e como que isso se dá na prática? A gente analisa os objetivos de aprendizagem, as habilidades, o eixo temático de cada capítulo dentro de cada grupo do livro.
Então, trouxe aqui um exemplo de primeiro ano, matemática, grupo 1, descobrir é divertido. A gente pega o livro, olha os objetivos de aprendizagem do capítulo, olha os exercícios. Então, aqui a gente tinha um exercício no livro que era para o aluno contar quantos ovos tinham numa prateleira. E aí a gente vai lá e olha os jogos disponíveis na plataforma do EducaCross. E a gente seleciona os jogos que trabalham essas mesmas habilidades e o mesmo eixo temático. Então, esse exemplo aqui, a gente tem no livro esse exercício de contar os ovos, e a gente tem no aplicativo o mesmo exercício. Então, tem um jogo que o aluno vai ter que contar os ovos que estão numa prateleira. Então, é bem legal poder ver essa associação, ser esse reforço muito direto, muito conectado com o conteúdo do livro. Esse foi um trabalho, né, Gabi, que foi feito em conjunto com os nossos especialistas pedagógicos, até para não deixar dúvida para as escolas, para que a gente pudesse fazer efetivamente essa associação e voltar no ponto da intencionalidade pedagógica, né, da gente conseguir entregar a mesma coisa que o livro está entregando, só que, claro, de uma maneira mais divertida, mais intuitiva, mais lúdica, para que o aluno se sinta mais interessado. Isso mesmo. E aí eu trouxe aqui, né? A gente olha então para os objetivos. Então, você olha o objetivo aqui desse capítulo, que é utilizar os números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem. O objetivo do jogo é exatamente o mesmo, utilizar os números naturais como indicadores de quantidade ou de ordem. Então, está tudo muito casado, os objetivos e a intencionalidade dos jogos. Não é um jogo pelo jogo, a gente está olhando muito aqui no cuidado e vendo se está relacionado com o nosso material, se a gente acredita que está trabalhando as habilidades que a gente gostaria que trabalhasse. E aí, então, o nosso time pedagógico analisa esse jogo, aprova e inclui na missão disponibilizada no ambiente Coque EducaCross. Então, fica já com essa carinha aqui. Aí eu trouxe aqui para vocês só para mostrar um pouquinho o mapa de como que está distribuído. Então, por exemplo, a missão 1 de matemática do primeiro ano, a gente tem 3 jogos: quadro numérico, conte com a Lina e ordene os brinquedos. Aí a missão 2 tem unidades de medida, atalho especial e preenche o gráfico. E como que isso está relacionado com o nosso material? Os primeiros 2 jogos, eles estão diretamente relacionados com o capítulo 1 de matemática do primeiro ano, e os 4 últimos jogos aqui dessas 2 missões estão relacionados com o capítulo 2, grupo 1, matemática. Então, são 2 missões relacionadas ao grupo 1. E aí tem essa distribuição de acordo com os capítulos. Então, a gente disponibiliza os 2 primeiros jogos relacionados ao primeiro capítulo e os 4 últimos relacionados ao segundo capítulo. Inclusive para ter, né, tá casado no tempo, uma ordenação correta. Então, a gente pensa muito na ordenação também dos jogos. Então, tem todo um planejamento na construção dessas missões para que o aluno encontre nas missões a mesma ordem que ele encontra no livro. Aí eu trouxe aqui para vocês também visualizarem um pouquinho como que a gente fez. E aí eu acho legal que isso aqui dá para transpor para as outras séries e as outras disciplinas. Vocês vão ver quando vocês receberem as senhas e puderem degustar, que está tudo muito relacionado, vai ser muito fácil de colocar ali na rotina de sala de aula mesmo. Algum comentário, Joyce? Posso seguir? Não, Gabi, eu acho só importante a gente ressaltar aqui que esses códigos, eles são da BNCC, né? E os códigos das habilidades COC também. Então, a gente fez uma junção, está super bem explicado para o professor. Se ele tiver alguma dúvida em algum momento sobre do que vai tratar a atividade, o que ele quer abordar de uma maneira um pouco mais clara, ele consegue ter essa referência para que isso fique super alinhado ao conteúdo e tenha um aproveitamento maior, né? Legal, isso mesmo. E aí, gente, queria mostrar um pouquinho, antes da gente navegar, como é que o professor vai acompanhar o desempenho de cada aluno, né? Porque a gente trouxe aqui uma das principais vantagens das trilhas Coque EducaCross é que o educador consegue acompanhar o desempenho e engajamento de cada aluno de uma forma fácil e simples. Então, vou trazer aqui para vocês um pouquinho de como que é o ambiente do professor. Gabi, então, ele tem... Opa, pode falar. Só aproveitando que tem alguns pais conosco, né, para a gente deixar claro que é a BNCC, né? A BNCC é o nosso documento base, Base Nacional Comum Curricular, que a gente vai utilizar para produzir todos os materiais do COC, para estar
integralmente de acordo com o que o MEC determina para que a gente ofereça para as escolas, tá? Então, só para fazendo um parênteses. Perfeito, obrigada. Pessoal, ambiente do educador. O acesso ao ambiente do educador também vai ser pelo portal do COC, então é importante estar certinho ali no passaporte, cada professor, coordenador, tudo organizadinho, porque o acesso também vai ser pelo portal, então o educador vai entrar no portal do COC, vai ter ali o botão do EducaCross, e aí ele vai cair no ambiente do EducaCross, que tem essa carinha aqui. Então, ali do lado tem o botão do COC, o professor pode clicar ali em COC e aí ele vai ter livros, emissões, relatórios e o ranking. E quando ele clica em relatórios, ele vai ter o relatório de matemática, língua portuguesa, ou Liga das Corujinhas, se for um professor do infantil, e as séries ele também vai poder selecionar. E aí tem os relatórios de cada missão que a gente disponibiliza. Então tem o nome da missão, o livro, qual que é o status, o progresso, e aí ele clica ali em relatório e já vai poder ver o desempenho de cada aluno e o progresso de cada aluno naquela missão. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho para vocês visualizarem, entenderem também como que é. E tem uma visão por... Ele clicando, né, no aluno, ele vai conseguir ver bem detalhado cada jogo, como que o aluno foi, como foi o desempenho dele, se ele finalizou ou não, e ver esse desempenho comparado, inclusive, com a turma, que é uma visão bem legal aqui que a gente tem. Ô, Gabi, e assim, é muito importante a gente ressaltar que um dos pilares do COC é a questão da avaliação, né? Então, eu acho que é mais uma forma da gente conseguir avaliar esse aluno, entender como ele está desenvolvendo. De repente, ele não foi tão bem numa missão que falava sobre números decimais, ou numa missão de português, alguma coisa neste sentido, o professor já consegue identificar ali um gap que talvez ele não tenha conseguido identificar com as avaliações que ele está aplicando ali dentro de sala de aula, tá? Então, os relatórios, eles são muito eficientes nesse sentido, da gente também conseguir ter outras visões sobre como o aluno está em determinado conteúdo com relação ao restante da sala, fazendo esses comparativos, tá? Então, isso também acaba casando muito bem com a nossa proposta de trabalho enquanto sistema de ensino, tá bom? Perfeito. Aí aqui na apresentação, acho que eu trouxe um pouco mais de detalhes de passo a passo, mas eu acho que vale a gente entrar juntos agora nos relatórios, acho que e nos jogos. Só um outro ponto que eu não mostrei tanto naquele vídeo, mas para deixar aqui claro, do lado de cada jogo tem quais são as habilidades que aquele jogo está trabalhando. Então tem aqui a sigla, né? E aí, enfim, você colocar o mouse em cima, aparece a descrição certinha. Eu acho que isso também é bem legal aqui para a professora poder acompanhar o que está sendo trabalhado. E tem um outro relatório, que é um relatório mais para impressão. Então, ele pode ser impresso aqui, e ele tem as análises tanto da turma, como foi o desempenho da turma, aqui essa visão, por habilidade, também por eixo temático e por aluno. Então, é bem legal esse relatório, eu vou mostrar para vocês com mais calma quando a gente entrar juntos aqui no ambiente. Queria pedir para vocês, quem tiver baixado o EducaCross, para entrar com algumas das senhas de degustação que a gente vai disponibilizar. Então, queria pedir para vocês entrarem, enquanto eu vou entrando aqui, quem não conseguir baixar ou estiver assistindo pelo celular, eu vou navegar também para a gente navegar juntos. Só um minutinho. Já compartilho a tela de novo com vocês. Eu vou entrar aqui. O que você acha, Joyce? Acho que eu vou entrar no do primeiro ano primeiro? Isso. Uhum. E aí a gente joga juntos e eu mostro um pouquinho para vocês E aí a gente como é que é. aproveita, Gabi, e faz alguns comentários sobre as habilidades que estão sendo trabalhadas ali, para o professor conseguir enxergar isso um pouco mais a fundo, né? Perfeito. Já estão vendo a minha tela de novo? Estamos. Eu entrei aqui, gente, pelo computador,
no aplicativo da Educacross e com uma senha de aluno. Então, essa aqui é a visão do aluno. Essa é a primeira coisa que ele vê. Isso aqui eu entrei numa senha de primeiro ano. E aí ele vai ver aqui esse ambiente. Então, ele entra, já tem aqui o logo do COC, ele clica. Entrando aqui em COC, ele pode ter essa visão por carta, se ele muda aqui em cima, e ele vê a capa do livro. Então, é muito legal que o aluno realmente vai poder fazer essa associação com o livro que está sendo usado em sala de aula. Então, ele vai ver, então aqui, esse livro aqui vão ter as missões relacionadas ao grupo 1 e 2 de matemática. Então, ele sabe que o livro dele é dividido em grupos, vai ver a capa aqui e vai conseguir ver a que grupo essas missões aqui estão relacionadas. E aí ele tem aqui matemática e língua portuguesa. A gente vai entrar aqui para mostrar para vocês um jogo de língua portuguesa. Eu não sei se está com o som. Eu posso recompartilhar, acho que não está compartilhado o som, né? Gabi, tá sem som. Se você quiser recompartilhar, Gabi, enquanto isso, o pessoal vai acessando as senhas no chat. A gente, nas transmissões, tem um delayzinho de alguns segundos aí. Então, a gente fala, tem que esperar um pouquinho para que eles possam chegar e conseguir entrar no aplicativo. Mas, enquanto isso, você pode ir compartilhando aí a sua tela. Combinado. Aí, pessoal, tem até aqui, né? Som, música que eu posso ativar. Estão ouvindo, né? Agora está ouvindo a música? Agora sim, Gabi. Aí eu vou só tirar para eu poder falar em cima, mas acho que é legal ver que assim tem música, um ambiente bem, né, interativo. Bem E lúdico aqui, mesmo, né, Gabi? bem lúdico. Aqui a gente entrou na missão 2 do grupo 1. Então, grupo 1, descobrir é divertido, missão 2. Temos 3 jogos disponíveis. Vou entrar aqui e vou mostrar para vocês esse último jogo aqui, que é o jogo Nos Contos. Aí, o que é legal? Leia a palavra em destaque e a descubra no caça-palavras. Então, teve um tutorialzinho aqui do que é esperado no jogo. Também, se o aluno clicar ali na pontinho de interrogação, também aparece novamente quais são as instruções e dá para ouvir. Leia a palavra em destaque e a descubra no caça-palavras. Então, aqui muito mais fácil, né, Gabi, para a criança, para o aluno ali em casa, às vezes ele precisa desse suporte, tem a possibilidade dele ler e dele ouvir também. Isso. E esse jogo aqui é um jogo, né, que dá para ver nos contos, então acho que dá para a gente ver aqui no fundo não é um simples caça-palavras, tem aqui os 3 porquinhos, acho que ali é um do Shrek, não sei, o Lobo Mau, mas enfim, uma coisa bem lúdica mesmo para a gente conseguir manter a atenção do aluno. Gabi, até fazendo um comentário aqui a respeito desse jogo, é um jogo que eu acho super interessante, porque a gente está trabalhando ao mesmo tempo, num primeiro ano, o processo de alfabetização efetivamente das crianças, né? E é um jogo que tem muito a ver com consciência fonológica, que é um assunto que a gente trata bastante nas escolas, que é essa questão da criança reconhecer as letras para conseguir reconhecer as sílabas, depois reconhecer os fonemas, e assim ela entrar dentro desse processo para a conclusão da alfabetização. Então, esse é um jogo aqui que está deixando claro o como essa criança fazer isso, fazer dessa forma, de maneira mais lúdica, de maneira diferente, esse reconhecimento de letras aqui, que é muito importante, que ela consiga primeiro visualizar, para depois conseguir passar isso para o papel, para depois conseguir fazer com que ela tenha esse avanço de ler e escrever, tá? Então, assim, só fazendo um linkzinho até para os professores entenderem da maneira que o jogo traz. Às vezes parece uma coisa muito simples para a gente reconhecer uma letra, mas não, a gente está trabalhando aqui processo de alfabetização. Boa. Então, vou jogar aqui um pouquinho para vocês verem como é que é.
Aqui tem todas as chances, né, que o aluno tem nesse desafio. Então, vocês podem ver, trouxe uma palavra agora um pouco mais comprida, um pouquinho mais difícil, ele vai adaptando. Vou errar uma aqui também para a gente ver como é que é quando o aluno erra. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo? Aí vocês viram que agora veio uma palavra bem menorzinha, eu errei 2 vezes, veio uma palavra menor, trabalhando menos letras, né? Então, assim, mais fácil para o aluno, porque ele errou 2 vezes. Fantástico! Então, é Gabi, legal que dá para... Ganhei 2 e estrelas. vem essa questão da premiação também, da questão da autoestima, tudo está muito vinculado ao que a criança precisa, né? Gabi, Exato. aqui a Ju está me passando aqui, a Roberta perguntou no chat sobre o que seriam essas evidências de aprendizagem que você citou. Você quer responder enquanto jogo ou você quer que eu responda enquanto educadora? Me conta. Pode responder enquanto educadora e depois a gente mostra aqui, acho que vai ficar mais fácil. Não, tá ótimo. Pessoal, quando a gente fala em evidência de aprendizagem, são sinais que o aluno vai dando de que ele está conseguindo absorver o que o professor está disponibilizando para ele, tá? Ele pode ainda não ter 100% de aproveitamento em determinado conteúdo, em determinada atividade, mas ele consegue entender, ele consegue compreender, ele consegue avançar. Então, são esses sinais que ele vai dando como retorno ao professor de que ele está seguindo ali uma trilha de aprendizagem, tá? Mesmo que ele ainda não esteja 100% com o conteúdo fixado, que tenha compreendido totalmente o que está sendo proposto. Então, são evidências de aprendizagem, tá? Boa. E como que isso fica aqui claro para o professor no ambiente que ele vai ter aqui de acompanhamento, né? Então, o professor ele vai entrar aqui nesse ambiente que a gente tem, e aí foi o que a gente mostrou, né? Que vai estar disponível para todas as séries, tanto para matemática, língua portuguesa, quanto para a Liga das Corujinhas. O professor entra aqui em Coque, e aí ele pode ir nos livros e missões. É um caminho. Então, ele vai encontrar aqui a capa do livro, igual o aluno encontra lá no aplicativo. Então, é bem legal, né? Poder fazer essa associação visual. E aqui ele vai ver, ó, grupos 1 e 2 de matemática. Ele vai clicar e aqui vão ter as missões que estão disponíveis para esse grupo. E ele consegue ver, essa missão tem esse jogo, aqui tem os objetivos dos jogos. Ele consegue, inclusive, até clicar em detalhes aqui e ver quais são as habilidades que estão sendo trabalhadas nesse jogo, orientações didáticas, então bem completo aqui para o professor. Além disso, o professor tem a possibilidade de habilitar e desabilitar cada missão, então às vezes a gente, enquanto COC, já vai ter disponibilizado no ambiente uma missão, mas às vezes o professor ainda não chegou naquele momento com os alunos, então ele espera para habilitar a missão para o momento que for mais apropriado. E aqui, é nesse botãozinho aqui que eu mostrei para vocês. E o professor também tem a opção de jogar a missão, que a gente vai jogar juntos aqui na visão do professor já já. Mas já que a gente teve essa pergunta, vou já mostrar aqui o relatório. Então, se o professor clicar aqui no relatório dessa missão, ele vai ter um pouquinho essa visão das evidências de aprendizagem. Então, ele vai ter aqui, por exemplo, aluno 1 teve um desempenho de 100%, aluno 3 também, o aluno 4 teve um desempenho de 66%, e o progresso dele foi de 100%, então ele fez todos os jogos. A gente vai clicar aqui no aluno e a gente vai conseguir ver. Então, olha, nesse jogo aqui, o desempenho do aluno não foi tão legal. Vamos ver o que aconteceu? Ele jogou, ele teve 2 acertos e 1 erro, e ele jogou 2 vezes esse jogo aqui. E aí eu consigo clicar também em todos os jogos e ver o desempenho de cada um, do aluno em cada um dos jogos que a gente tem.
eu consigo ver também aqui uma visão por jogos. Então, vou ver cada jogo como é que foi o desempenho dos alunos da turma. Então, por exemplo, eu sei que essa missão aqui, a gente estava trabalhando essas unidades temáticas, álgebra, grandezas e medidas, números, e eram esses 3 jogos aqui. Esse jogo trabalhava essas habilidades, essas outras. O desempenho aqui da minha turma foi só de 29% nesse jogo. Vamos ver detalhes? Daí eu consigo ver bem quebradinho o desempenho de cada aluno nesse jogo, que eu sei quais habilidades que ele estava trabalhando. Então é aqui que a gente tem um pouquinho essas evidências, né? Então eu sei as habilidades que estavam sendo trabalhadas e eu consigo ver o desempenho do aluno nesse jogo, quantas vezes ele jogou, como foi o desempenho dele em cada vez que ele jogou. E tem um outro relatório que também ajuda, que é quando a gente vai aqui em livros e missões, clico no livro e tem esse relatório do livro, que é um relatório que vai trazer o desempenho dos alunos e da turma em todas as missões que estiverem relacionadas a esse livro. Eu vou clicar aqui para vocês verem também. Então aparece aqui, né? Meu relatório, eu, professora Gabriela, como é que foi o desempenho da minha turma, quantos jogos eles finalizaram, e aí eu consigo ver o desempenho de cada aluno. Então, quantos jogos o aluno terminou, como foi o desempenho dele, e o desempenho dele pelas unidades temáticas que a gente trabalhou. Então, a gente pode ver, o aluno 1 foi super bem, esse aluno 4 aqui teve algumas deficiências, né? Não foi tão bem em álgebra, em grandezas e medidas, e aí eu consigo ver as habilidades da turma, então como a minha turma foi em cada habilidade e depois separado por aluno. Então, aluno 1, como é que ele foi em cada habilidade. Então, acho que aqui fica muito fácil do professor conseguir identificar o que ele precisa trabalhar com a turma, o que ele precisaria talvez trabalhar com cada aluno, dar um reforço, ter mais dados para ajudar ele a tomar ali decisões e entender como ele ajuda os seus alunos, né? Quer acrescentar alguma coisa, Joyce, sobre os relatórios? Não, na verdade, eu volto muito naquele ponto que eu falei, Gabi, com relação à questão da avaliação. Então, é uma outra forma de avaliar de maneira mais individualizada, a gente consegue efetivamente identificar quais são as dificuldades desse aluno e fazer um comparativo com o restante da turma. Então, assim, eu acho que é mais uma ferramenta que a gente traz, não só para a questão do engajamento, não só para a questão da gente ter mais opções, mais ferramentas para que o professor possa trabalhar com o aluno, mas também para que a gente possa avaliar esse aluno, para que a gente consiga ter uma visão diferente, que muitas vezes ele não vai demonstrar para nós em sala de aula, né? Que ele está com alguma dificuldade, ou que ele precisa de um reforço, ou que ele não vai bem em alguma disciplina. Então, eu acho que casa muito com o contexto com o que o sistema pede em termos de didática, né? A gente conseguir ter esse atendimento mais individualizado, esse olhar mais individualizado. Até fazendo um ganchinho, Gabi, com os professores que estão aqui conosco, eles sabem que a gente também tem esses relatórios no Coque Avaliações, e que eles são extremamente significativos para que a gente consiga criar ali diagnósticos, a gente consiga complementar documentações. Sei de algumas escolas que utilizam, inclusive, para reunião de pais, para mostrar quais são as dificuldades para essa família. Então, eu acho que está muito dentro do que é esperado, assim, com relação ao sistema, casando muito bem com o que o POC já oferece. E até falando nisso, de reuniões de pais, é possível baixar um PDF desse relatório aqui, então se vocês quiserem imprimir, levar para uma reunião, também é possível. Acho que isso aqui é uma coisa bem importante, como a gente sabe, né? Então, aqui, ó, baixar o PDF. Queria mostrar para vocês, então, acho que aqui deu para ter uma visão geral, mas mostrar para vocês também mais alguns jogos. E queria mostrar um jogo aqui de Infantil 4 para vocês. Então, a gente está aqui no ambiente do professor, a gente vai aqui em COC, livros e missões. E que é legal, a gente sabe que as crianças pequenas não necessariamente vão ter um iPad para todo mundo, ou um celular para todo mundo na sala de aula, e o professor ele consegue jogar, às vezes tem
uma multimídia, alguma coisa ali, ele consegue jogar com todos os alunos em sala de aula projetando na tela. E aí, como é que é? Então, eu entrei aqui, né, no G4, a gente tem aqui a capa do livro, e dá para o professor clicar aqui em jogar a missão. Então, ele consegue ver, olha, na missão 1 tem esses 3 jogos aqui, os objetivos de cada jogo. Na missão 2 tem esses daqui. E aí ele consegue jogar. Deixa eu ver aqui só o jogo que eu queria mostrar para vocês. Se ele clicar aqui em jogar a missão, vai abrir. Então, se ele tiver um pouco, tem a prévia e tal, ele coloca aqui em iniciar a missão. E aí, se ele tiver o aplicativo instalado, vai já chamar para abrir o aplicativo. Se não, ele vai aqui pelo navegador e coloca em clicar aqui. Eu já deixei aberto para ser mais rápido aqui para a nossa demonstração. E aí, queria jogar esse jogo com vocês. Complete Unidunité. Então, você pode ver que é a mesma experiência que o aluno tem no aplicativo, né? Tá com som? Não? Tem som, Gabi? Ixi, vou compartilhar de novo. Espera aí. Então, aqui dá para clicar também, né? Então, na perguntinha. Ouça e leia a parlenda e, em seguida, complete os versos com as palavras que faltam. Então, a gente pode ver aqui e pedir para os alunos jogarem com a gente. Quer me ajudar nesse jogo, Joyce? Gabi, esse é um jogo do G4, né? Que a gente... G4 ou 5, perdão, me corrija se eu estiver errada, que a gente conversou um pouquinho antes. Eu É do acho 5, que né? 5, É do isso. G5. E casa muito com esse... a gente escolheu, a gente fez uma préviazinha, né, Gabi, para a gente poder trazer um pouco mais esses jogos, que os professores conseguissem identificar o que está sendo apresentado. E esse também é um jogo que trabalha... Salame, mingue, Ó, sorvete colorê. com a O musiquinha, escolhido foi você. Trabalha muito esse contexto de pré-alfabetização, tá? No G5 a gente trabalha dentro do material do COC, que seria o nosso Infantil 5, muito com a questão das parlendas já, porque a gente acredita muito que a alfabetização ela pode ser feita também com o suporte de música, obviamente com o suporte da leitura. Então, esse é um exercício muito bacana que também vem contextualizar um pouco desse processo de preparar a criança para que ela possa ser alfabetizada, tá? Mesmo. Gabi, antes de você seguir um pouquinho mais, alguns comentários aqui do chat. A Roberta está falando que seria bacana se nós tivéssemos essas opções de gamificação no ensino médio, claro, adaptadas para a idade dos maiores, né? Não sei se você quer fazer algum comentário aí para o futuro, quem sabe, alguma coisa nesse sentido. E a Majô colocou aqui que é muito bom, que isso dá um norte para alavancar a aprendizagem dos alunos enquanto professora, né? Fazendo um comentário aqui. Isso mesmo. Pessoal, acho que a gente está sempre no primeiro dia, estamos apenas começando. A gente quer sempre evoluir o que a gente oferece. Hoje, a gente, enquanto COP, oferece mais produtos digitais para o ensino médio e a gente estava sentindo muito uma necessidade de oferecer alguma coisa pensando no público de infantil e anos iniciais. Então, acho que foi muito da nossa decisão, mas anotado aqui a solicitação. E a gente vai sempre estar evoluindo e pensando o que mais que a gente pode fazer para os nossos alunos, mas com certeza isso aqui é uma vontade de evoluir e ter jogos coerentes, né, para a faixa etária, para todas as séries. A gente sabe o quanto que a gamificação é uma coisa que já faz parte aí da vida dos nossos alunos e que a gente precisa evoluir. Então, aqui é anotado, muito obrigada. Vamos trabalhar ali para isso. E, Gabi, fazendo um reforço também nessa sua fala, né? Hoje a gente tem
o portal com COC digital, COC avaliações, com vários recursos para o professor e para o aluno também, tá? Então, a gente recomeça aí 2023 com várias novidades, muitas coisas relacionadas ao ensino médio, principalmente, né, para os alunos que vão prestar vestibular, que precisam desse preparatório um pouco maior, principalmente agora com essas mudanças com relação ao novo ensino médio. Então, lembrando que a gente também tem um produto que é um pouco diferente, né, mais voltado para as necessidades dos alunos mais velhos nesse momento, mas que, como você falou, a gente está no primeiro dia, quem sabe um pouco mais para frente, COC está sempre trazendo novidades aí, então eu acredito que ainda vem muita coisa boa por aí, né, Gabi? Sim, com certeza. Pessoal, queria mostrar, aproveitar aqui o momento, acho que a gente mostrou um jogo de infantil, que deu para vocês entenderem um pouquinho, a gente mostrou um jogo de primeiro ano, de português, e acho que para vocês entenderem a diversidade de jogos que a gente tem, como eles são adaptados para cada faixa etária, a gente queria mostrar um jogo agora de quarto ano, que também está disponível, eu estou aqui na visualização do professor, né, eu fiz aquele mesmo passo a passo ali para entrar no ambiente e jogar, e aí o professor ele pode jogar com os alunos, e a gente queria mostrar esse jogo aqui, quadradinhos, para vocês entenderem um pouquinho a diversidade. Como vocês podem ver, não é simples esse jogo aqui, dá até medo de eu fazer ao vivo e errar com vocês. Mas aqui a gente tem sempre, né, a explicação, então como que é o jogo e a quantidade de chances. Então você vê assim, é um jogo mais complexo, tem bastante chance para o aluno jogar, para ele também não se frustrar e ele poder ganhar aqui todas as estrelinhas e as moedas no final, porque é bem legal, depois eu vou mostrar para vocês no ambiente do professor, tem um ranking também. E aí, então acho que aqui, né, a gente contar... Opa, acertei! Quer falar um pouquinho, Joyce, sobre esse jogo? Gabi, esse é um jogo que eu já olhei. Ele é um jogo que vai tratar a parte de matemática, né, para o quarto ano, e traz uma coisa muito bacana, que é a questão da adição. Então, trabalhar a adição de uma maneira diferente, né? Sempre tentando entender que cada aluno vai aprender de uma forma. Muitas vezes tem mais significado para ele contar palitinhos, tem mais significado para ele contar dinossauros, tem mais significado para ele juntar um brinquedo com outro. Então, isso traz muito essa questão de enxergar de maneira diferente, sempre respeitando a maneira que o aluno aprende, tá? Então, a gente está trabalhando matemática, mas é de uma forma divertida, de uma forma gostosa. E é muito aquilo que você falou. Sempre o próprio jogo, com essa questão da inteligência artificial, entendendo em que nível o aluno está e apoiando ele, incentivando, de repente com algumas facilidades, caso ele vá errando muito, mas o próprio jogo vai dando esse direcionamento para ele. Então, isso é muito importante também. Boa. Acho que aqui deu um exemplo, né, para a gente ver jogos bem diferentes, bem adequados e relacionados com o nosso material. E aí, acho que eu vou mostrar um pouquinho, a gente teve um pedido aqui para a gente ver mais os relatórios, vamos voltar para eles, sim. Então, acho que a gente mostrou aqui alguns jogos, essa possibilidade do professor jogar com os alunos em sala de aula. E vamos voltar aqui para os relatórios, né? Então, aqui em COC, a gente tem livros e missões e relatórios. Então, a gente pode ver, por exemplo, da missão 1, aqui a gente pode clicar e ver os relatórios específicos dessa missão. Então, a gente vai ter relatório por aluno e relatório por jogo. Então, a gente consegue ver o desempenho do aluno. Vamos clicar aqui nesse primeiro. Aluno que fez. Então, quantos jogos ele jogou, qual foi o tempo de aprendizagem, qual foi o desempenho dele comparado com o desempenho da turma. Quantas vezes ele jogou, por exemplo, esse primeiro jogo, quais foram as quantidades de erros e acertos. Então, acho que tem aqui uma visão bem completa para o professor. Aí eu estou aqui num da Liga das Corujinhas que não tem tanto dado, vou até trocar aqui a série só para a gente ter mais dados nessa análise, que acho que fica mais legal. Então, aqui em relatórios, né?
Então, vou aqui mostrar para vocês a visão por jogos. Então, na visão por jogos, a gente tem aqui total de alunos. Então, a gente tem 16 alunos, só 5 finalizaram. Quantos desafios foram realizados, né? E a gente chama de desafio os exercícios dentro de cada jogo. Desempenho da turma como um todo, as unidades temáticas, e aí aqui essa visão por habilidades, porque daí a gente está olhando jogo a jogo dentro da missão. Então, esse jogo 1 aqui trabalhava essas habilidades aqui, né? E aí você coloca o mouse em cima e aparece o texto certinho, que é utilizar os números naturais como indicador de quantidade, comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas, como é que foi o progresso da minha turma e o desempenho da turma. Então, 31% fez e o desempenho foi esse. E aí a gente consegue ver aqui as habilidades em cada jogo. E quando eu clico em detalhes, aí eu vejo o desempenho de cada aluno, e aí eu vejo o progresso do aluno e o desempenho dele. E aí eu consigo ver. Desculpa te interromper, só dar um recadinho rápido, enquanto você vai passando os conteúdos. Pessoal, a pesquisa de satisfação já está no chat, tá? Enquanto a gente vai finalizando, é muito importante que vocês respondam, que vocês deem um feedback para nós, para que a gente possa melhorar cada vez mais, tá bom? Então, se vocês puderem ir acessando, enquanto a Gabi vai fazendo aqui outras falas, ela está no chat, tá bom? Conto com vocês. Boa. Queria só mostrar para vocês também rapidinho que a gente tem um ranking da missão. Então, acho que até é bem legal aqui, né? Que gera a gamificação mesmo, né? E esse ranking é por missão. Então, às vezes, o aluno vai ficar em primeiro em uma missão, pode ficar em quinto em outra missão. E aqui tem, né, a posição do aluno, quantas estrelas ele ganhou, quantas moedas ele ganhou. Então, aqui acho que também é um acompanhamento e uma coisa que pode engajar bastante os alunos nos jogos. E aí, eu acho que era aqui esses relatórios, mas que eu queria mostrar. E aqui tem um ranking das conquistas, que daí é um ranking geral aqui, considerando todas as missões que existem. Então, acho que basicamente são essas as visões aqui no ambiente do professor. Tem bastante coisa para ajudar vocês, para explorar. E acho que é isso. Acho que só queria agradecer. Não sei se tem mais alguma dúvida específica que vocês gostariam que eu passasse, mas se não, queria agradecer. E acho que tem. Pode falar. Se tiver mais alguma coisa, vou pedir para a Ju colocar aqui para a gente, mas já é na parte dos agradecimentos, abraços e a disponibilidade de tempo que o pessoal tirou para estar aqui conosco hoje. Tem pessoal aqui de Indaiatuba, São Paulo, do Coque Paulínia, da Escola Ideal de Teresópolis, do Gera de Interlagos, São Paulo, do Colégio Doce Começo de Florianópolis, do Colégio Gardner de São José, vem Centro de Educação de Pirassununga, o Centro Educacional Elo Kids da Bahia, o Coque JS de Serrana, meus queridos, escola minha, o Colégio Aliança de Presidente Venceslau, mas se eu tiver esquecido alguém, pessoal, me perdoem, tá bom? Isso foi muito importante esse momento que nós tivemos. Por favor, não deixem de buscar seu consultor pedagógico para tirar dúvidas, para trazer sugestões também para melhorias, para que a gente faça outras apresentações para vocês de maneira, de repente, até mais individualizada, né, Gabi? O importante é que isso fique claro como fazer, como usar, para que a escola tenha um aproveitamento cada vez maior, tá? Aqui, Gabi, a gente tem uma colocaçãozinha aqui. A Gabriela está falando, está agradecendo por você ter falado dos relatórios, e ela está fazendo uma pergunta. No livro dos educandos terá QR Code ou link para acessar? Pessoal, nós não vamos ter o link nem QR Code no livro. E por que a gente não vai ter? Esse é um produto Plus. Então, ele não é um produto que todas as escolas do COC vão ter, apenas quem tiver interesse, quem fizer a adesão.
Por isso a gente não vai conseguir oferecer assim no livro, porque poderia gerar algum nível de dúvida com escolas que não fizerem adesão. Então, acho que é importante aqui vocês também terem essa visibilidade, mas vai estar disponível no portal do COC. Então, é super importante que os alunos estejam com acesso no portal bem configurado, com o portal ali já salvo também no celular, para ficar fácil esse acesso, e vai estar lá disponível para eles. Então, o portal do COC já vai estar certinho configurado para cada aluno e para cada professor também. E aí, acho que é isso, assim, para ficar, tirar só essa última dúvida, né? Deixar claro que esse é um produto plus mesmo que a gente está oferecendo. E, Gabi, deixando claro que a gente tem o portal COC, que é um portal super intuitivo, super fácil de ser utilizado. Ele já vem ali, já está com, pelo menos aqui para a gente, já está aparecendo o linkzinho, só para que os professores, os coordenadores possam entrar e acessar diretamente ali na primeira página. Da mesma forma que a gente acessa o COC digital, COC avaliações, etc. Então, é super fácil esse acesso também, tá bom? Isso mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada pelas dúvidas e mensagens, espero que tenha sido um momento produtivo para vocês. Foi um prazer ter todos vocês aqui, obrigada, Joyce, pela participação, e foi um prazer, espero que seja muito produtivo e que vocês aproveitem as trilhas COC. Nós estamos muito felizes de oferecer esse produto para vocês no ano que vem e estamos confiantes que vai ser super importante para os nossos alunos, para as nossas escolas. Então, obrigada por esse momento. Maravilha, Gabi. Reforçando, pessoal, pesquisa de satisfação no nosso chat. Quem não respondeu ainda, nos ajudem respondendo para que a gente possa evoluir sempre. Obrigada pela participação de vocês. Eu sei que a gente está naquela correria de vamos finalizar o semestre, vamos finalizar o ano, e é muito bacana saber que vocês tiraram esse tempinho para dividir esse momento conosco. O EducaCross é um produto que ele vem para agregar, como eu contei para vocês no início da nossa conversa, para que a gente consiga ter mais ferramentas dentro de sala de aula. Como a Gabi falou, nós tínhamos, sim, uma demanda muito grande por mais produtos para a educação infantil, e a gente já está trabalhando nessa trilha de construção, da gente cada vez mais conseguir evoluir, cada vez mais conseguir oferecer soluções para as escolas, tá bom? Como eu disse, mais uma vez reforçando, qualquer dúvida, converse com seu consultor escolar, seu consultor pedagógico, ele vai poder ajudar vocês, e a gente está sempre à disposição. Beijo enorme, pessoal. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ser um peixe que nunca sai do aquário, ou um papagaio expandindo seu vocabulário. Pode ser um hamster fiel maratonista, ou uma tartaruga que bem lentamente te conquista. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Depois de um longo dia na escola ou no trabalho, ver o seu cachorro deslizar no assoalho, infinitos beijos em forma de miau, todos benefícios de um amor irracional. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Você sabe bem como é gostosa a sensação de ter um animal de estimação. Pode ser um peixe, o que você acha? Que nunca sai do aquário. É meio chato, né? Já sei, pode ser um papagaio, bem melhor. Vai parar de falar o dia todo. Ah, pode ser um hamster. Um rato.